todos os queridos irmãos, amigos da Igreja do NASP, todos aqueles que participam da programação na igreja, programação virtual. Meu boa noite a todos vocês. Um feliz sábado também para todos os queridos irmãos, e que esse dia possa, esse momento, essa oportunidade possa ser muito especial. Aliás, quando o sábado chega, juntamente com ele, nós recebemos grandes bênçãos. Falando em bênçãos, nós precisamos delas, porque 2020 foi um ano muito duro. E estamos começando os primeiros passos de 2021. E nós precisamos que Deus nos abençoe. Eu me lembro de um pensador que falou, na verdade, que a vida se processa em 3 níveis. Ele diz assim, os níveis dos picos, né, onde tudo dá certo, onde tudo sorri, quando você recebe uma boa notícia, você tem algo assim que é extraordinariamente forte na tua vida, então são os dias dos picos. Aí o pensador diz assim, vem os dias das planícies, né? Quando não acontece nada nem muito bom, nem muito ruim. São os dias normais, maior parte dos dias da sua vida são os dias das planícies. Aí o pensador, ele conclui dizendo, aí também temos os dias dos vales. Depois dos picos, planícies, temos os dias difíceis, quando nos arrastamos pesadamente sobre uma notícia trágica, sobre uma perda, uma situação praticamente irreversível, dolorosa. E esse pensador, ele termina a ideia dizendo assim, ninguém pense que passará a vida pulando de pico em pico, se esquecendo das planícies e dos vales. Mas Deus nos promete que mesmo que passemos pelo vale doloroso, Ele estará ao nosso lado. Então, meu boa noite a todos os queridos que nos assistem. Vai um abraço aqui ao pastor Elias Brenha, pastor da igreja, pastor Hernani também, co-pastor nessa igreja, a todos os irmãos e líderes e aqueles que participam desta programação. Eu tenho uma mensagem a vocês nesta noite, e a ideia da mensagem é capítulo 38. Esse seria basicamente o título do sermão, capítulo 38. Claro, estou falando do livro de Gênesis, capítulo 38. Eu não sei se você já observou, mas este capítulo na Bíblia, no livro de Gênesis, praticamente ele é um capítulo fora do contexto, fora daquele ambiente e do histórico. Praticamente ele está inserido porque Deus, de fato, tinha interesse em revelar desta maneira a sua infinita graça. Eu pego a Bíblia e você pode me acompanhar aí. Gênesis, né, é o primeiro livro da Bíblia, muito fácil de ser encontrado. Capítulo 38. Mas eu vou usar aqui partes, né, do capítulo 37, só para você ter uma noção de contexto, do que está acontecendo. Veja que o capítulo 37 fala da venda de José, né, sendo vendido pelos irmãos. O finalzinho, depois de venderem, né, o finalzinho ali, o capítulo 37 de Gênesis, o verso 36, diz assim, ó, entre mentes, eu estou lendo aqui na versão revista atualizada, né? Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então está ali o finalzinho do capítulo 37, verso 36 de Gênesis. Aí o capítulo 39, que é o capítulo posterior, né, depois do 38, verso 1 diz assim, ó, foi José levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então você vê que tem conexão o capítulo 37 e 36
com o capítulo 39:1. Você vê que é uma sequência de histórias, é uma sequência de relatos. Mas, de repente, no meio destes registros e destas histórias contadas, entra uma história à parte, capítulo 38. E eu gostaria de destacar hoje o capítulo 38. Ele fala de Judá. E o que está em questão aqui? Está em questão aqui uma situação que envolve Judá. Diz assim o capítulo 38, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, né? E se hospedou, verso 1, né? Capítulo 38, Gênesis 38, verso 1, e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e dar à luz um filho, e este deu-lhe a mãe o nome Onã. Aí o verso 5, capítulo 38. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. E aí diz ali o verso 7, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. E aí o verso 8 do capítulo 38 diz assim, então Judá disse a Onã, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendentes ao teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não lhe seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não lhe dar descendência ao seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para não ocorrer que morra também, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai, né? No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, a esposa de Judá, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu, né, aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu das suas vestes de viuvez, e se disfarçou, e se assentou na entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dado por mulher. Vendo-a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho, ele disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu, que me dará para coabitar comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Verso 17. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que me mande? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão, o teu cajado, o teu cajado, aquele que você segura em suas mãos. E ele, pois, los deu e a possuiu, e ela concebeu dele. E levantando-se ela se foi, tirou de si o seu véu e tornou as vestes de viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Verso 21. Então perguntou aos homens, o amigo, né, daquele lugar, onde está a prostituta cultual que havia junto ao caminho de Enaim? E responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, não
há prostituta cultual nenhuma neste lugar. E respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos torne em opróbrio. Mandei com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, está grávida. Então disse Judá, tire-a para fora para ser queimada. E tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado? Reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-o, atou um fio encarnado, e disse, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste a saída? Ele chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamou Zerá. Essa é uma história que é um vexame, é uma vergonha, é uma tragédia, é uma tristeza sem precedente. Aqui você tem assunto, não é policial, aqui você tem assunto, não é moral, aqui você tem de fato um problemaço. Eu fico às vezes pensando por que Deus permite ou permitiu certos textos entrarem na Bíblia. E nesta noite, falando a você, gostaria de te sugerir a mensagem do capítulo 38. Interessante que a história do capítulo 38, ela começa muito antes. A história do capítulo 38, provavelmente, ela começa ali no capítulo 29 de Gênesis, quando o verso 23, ou até antes, né, mas aqui de fato o contexto, né, do personagem ocorre, né? Capítulo 29 de Gênesis, verso 23 diz assim, à noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. E diz ali o verso 25, ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel, por que, pois, me enganaste? Então a história de Judá, ela está retratada, o capítulo 38 é só uma extensão de toda uma história e de toda uma genealogia. E, primeiro, para você entender o capítulo 38, você tem que entender o que acontece antes. Judá, esse personagem, o protagonista desse capítulo, ele é um personagem que ele está inserido numa família, que tem herança. E aqui vem um histórico, esse ano 2020 foi um ano traumático para muita gente. Foi um ano que trouxe à tona muitas emoções negativas, para muita gente sentimentos ruins, né? Para muitas pessoas o histórico passado negativo. E gente dizendo assim, eu nasci no lugar errado, eu nasci na família errada, eu nasci num ambiente errado, e isso tudo atrapalha meu futuro. E nós precisamos entender mais sobre a palavra de Deus e a Bíblia, porque ela tem explicação e saída para o teu caso, ela tem solução para o teu dilema, para os teus problemas. Ela tem, de fato, o poder de Deus para transformar. E quando você estuda a genealogia de Judá, você descobre que Judá está inserido numa família que é um ninho de cobras. É um grupo de pessoas que são traidores. E você vê ali, por exemplo, eu historiei aqui, a avó de Judá, a dona Rebeca, com o pai, né, com o Jacó, enganaram o pai, né, o avô, o Isaac, e o tio, o Esaú. Engano. Olha só, avô, aqui é a avó paterna, né? Agora o avô materno, olha lá, o Labão. O avô materno, o Labão, ele engana, foi exatamente o que eu acabei de ler para vocês, ele engana o genro, colocando uma filha que não era a prometida
não era acordada, ele põe Lia. E ele cria uma confusão sem precedentes. Ele cria um problemaço na vida de Jacó, porque depois de Lia vem aí Raquel, e logo depois de Raquel aí vem as duas servas. E Jacó, em poucos anos, ele praticamente está casado com 4 mulheres. E ele sofre. Mas não para aí. O Judá, ele é filho da mulher rejeitada. Então esse é o histórico de Judá. É muito fácil condenar e dizer, ele tinha que agir direito, ele tinha que ter feito de forma correta. A Bíblia, e Deus é quem se responsabilizou pelo capítulo 38 de Gênesis, ele está referendando. Se ele não quisesse que esse capítulo estivesse na Bíblia, ele teria tirado, ele teria sacado, ele teria colocado fora. Mas ele insere porque ele tem alguma coisa a dizer. E uma das coisas a dizer é, pessoas com famílias ruins, pessoas com decisões ruins precisam ouvir mais sobre esse capítulo. Então está lá o Judá, né? O Judá, ele é filho da mulher rejeitada. E tem uma outra coisa, mas é uma relação que eu fiz aqui, pequena relação de problemas de herança, né? Ele tem um irmão dele, que é o mais velho, o Rúben. Sabem, não sei se você sabia, não sei se eu vou te escandalizar, mas o Rúben teve um caso sexual com uma das esposas de Jacó, com uma das suas madrastas, seria assim? Com Bila. E isso Jacó acabou sabendo, né? Então esse é um histórico. Junto com este histórico, agora eu vou fazer uma relação dos filhos, porque Jacó teve 2 esposas, 2 concubinas, basicamente 4 esposas. Então vamos lá, Lia é a primeira. Lia deu para Jacó, eu anotei aqui, 7 filhos. Na verdade são 5 homens e 1 filha. Então o primeiro é Rúben, o segundo é Simeão, o terceiro é Levi, o quarto é Judá, então Judá é o quarto. Depois ela parou de ter filhos, aí entra, não é a guerra entre as esposas. A Raquel não conseguia ter filhos, ela dá Bila, e Bila dá Dan e Naphtali, né? Aí a Lia não consegue mais ter filhos e vê que a irmã rival deu a serva, ela pega e dá também a serva, a Zilpa, e a Zilpa dá Gade e Aser. Aí depois de Gade e Aser, então aí já estamos com 8 filhos. Aí a Lia volta a ter filhos, ela tem Issacar, Zebulon e aí ela tem Diná, a filha de Jacó, uma menina. E depois de tudo isso, aí nasce então o 12º filho de Jacó, que, contando com Diná, né, que é José, e depois o 13º, que é Benjamim. Então imagine que este ambiente era um ambiente de extrema rivalidade. Um ambiente de brigas constantes, um ambiente onde crescia, não é, a desordem, a maldade. Então, aí acontece, José, você conhece essa história, capítulo 37, ele vai, a pedido do pai, ele vai ver os irmãos, e quando ele chega lá, né, os irmãos traem, né, enganam, tiram a sua roupa, jogam no buraco, e sabe, foi Judá quem foi o responsável por isto. Foi Judá quem, né, incentivou a venda de José. Capítulo 37, o verso 26 diz assim, Judá disse aos seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas e não coloquemos, não é, a mão em nosso irmão. E eles vendem o irmão. Então, ao venderem o irmão, eles criam um engano, porque é a família do engano, é a família que gosta de mentir e enganar, me engana que eu gosto, é a filosofia da casa de Jacó, de Labão, da casa, né, de Isaac. E agora está lá o neto, depois de receber toda esta herança, depois de receber toda essa informação, depois de ter sido ensinado, de ter todo esse aprendizado, e ele está agora praticando as mesmas coisas. Ele vai junto com seus irmãos e ele engana o pai. Eles, claro, criam lá, né, matam algum animal, sujam a veste de José e eles mostram para o pai e diz, reconhece. Interessante, essa frase vai ser muito forte. Reconhece, pai. E o pai, vejam, eles não usam da mentira. Eles usam de subterfúgio, eles vão induzir José a uma mentira, né? Aí eles pegam a roupa manchada, rasgada, e eles dizem assim, reconhece? Aí o pai diz, foi atacado por um animal, meu filho morreu.
Você está percebendo a tramóia? Mas o filho não morreu coisa nenhuma. O capítulo 37, 36 diz assim, ele foi entregue no Egito. O capítulo 39, verso 1 diz, vendido a Potifar. E aí agora acontece o capítulo 38. O capítulo 38, ele foi colocado na Bíblia para salvar gente que tem família ruim. Para salvar gente que faz coisa errada. Sabe que o tormento de Judá se tornou muito grande. Só para você ter uma ideia, olha só aqui, acompanha comigo aí, capítulo 42, lá no Egito, olha só, Rúben fala, só para você ter uma noção das emoções e dos problemas que estes irmãos envolvidos nesta trama estão passando. Olha lá, capítulo 42, diz ali o verso 21, assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Interessante, olha, ver o pai chorar um dia é uma coisa, ver o pai chorar um mês, 1 ano, 2 anos, aquilo começou a cortar, machucar, ferir. A vida de Judá é separada em 2 momentos, a herança que ele recebe, né? A herança, né? A avó engana, o avô, né, engana, o pai engana, é enganado, as esposas enganam, a guerra entre eles, e agora vem uma segunda parte na vida de Judá, agora ele engana. Uma coisa ele recebe, outra coisa ele decide. Você é livre, Deus te dá livre-arbítrio para você decidir, para você escolher, para você tomar suas decisões. E agora Judá está tomando as decisões exatamente iguais àquilo que a sua família fez de errado. E sabe, chegou uma hora que esse cara, né, como diz o jovem, esse cara, não é, ele pancou, ele surtou. E ele disse, eu vou embora. E aí ele vai, o capítulo 38 é o capítulo do filho pródigo, ele vai embora de casa, ele foge, não é, do seu tormento, ele foge das acusações, ele não quer ver o pai chorando, ele não quer olhar os irmãos, porque os irmãos sabem que eles enganaram o pai. Imagina esses irmãos quando sentam à mesa, um olha o outro e diz, nós mentimos, nós fizemos nosso pai acreditar numa mentira. Aí então Judá vai embora. Judá pega e vai para o território do povo pagão. Lá ele se casa. Olha as bobagens que este homem está fazendo. Ele recebe uma herança, mas agora ele está praticando. Veja, você tem que entender um negócio, que a herança você não escolhe. Agora a decisão de tua vida, você é quem escolhe. Você é capitão da tua embarcação. Você é capitão do teu destino, diz o grande pensador. Você é dono do teu futuro, diz Deus, eu te dei livre-arbítrio para você decidir. Aí você diz assim, não, eu estou triste porque a herança da minha família é ruim, negativo, meu avô é um mentiroso, meu pai é um mentiroso, eu estou no ninho de cobras. E eu pergunto, e daí? O que você vai fazer? Você vai repetir os erros? Você vai cometer os mesmos erros? Você vai continuar na mesma prática? Ou você vai quebrar esse negócio e vai fazer diferente? Pare de chorar, pare de achar defeito, pare de ficar iludido com aquilo que é passado, você não pode mudar, e comece a decidir melhor, mas Judá não faz isso, ele foge, vai para casa, vai para a casa de um amigo pagão. A Bíblia já diz que más companhias corrompem bons costumes. Você nunca vai se associar com gente ruim, você vai ficar pior. E ele ficou pior, ele faz coisas piores, né? Ele vende o irmão, ele vê o desespero do pai, ele vê, não é, a luta do pai. Aí ele vai para a terra dos pagãos e ele se casa com uma pagã. E no casamento deu ruim, não tem como, o negócio está tudo errado. O Judá casa com uma cananeia pagã, aí ele tem o o Anã e o Selá. A Bíblia diz que o era pagão e diz que Deus causou a morte dele. Aí vem o Onã, e o Onã, ele faz pior. Ele não quer suscitar descendente por irmão.
E ele então engana. Você está percebendo que o engano está no meio dessa família. E aí então Deus também causa a morte desse homem. E aí a Tamar, ela está ali esperando agora. E aí Judá diz, espera um pouquinho. Meu filho vai crescer, eu te dou ele como marido. Só que Judá já tinha planejado, está lá na Bíblia, capítulo 38, ele tinha dito assim, eu não vou dar meu filho. 2 já morreram, eu não vou perder o terceiro. E aí ele começou a enganar, ele começou a fazer exatamente o que a sua família fez. Mas agora ele está decidindo, agora ele está fazendo. Então eu gostaria que você entendesse bem, a herança você não escolhe, mas a decisão é você quem determina. Você é capitão do teu destino, você que vai cuidar do teu futuro. Você no final, no juízo de Deus, você vai responder pelos seus atos. Você não vai poder dizer, é por causa dos meus pais, é por causa da minha herança. Não, é você quem decidiu, é você quem fez o certo ou o errado. E agora Judá está fazendo exatamente como a sua família. E agora vem uma situação. A mulher dele morre, ele vai refrescar a cabeça e a Tamar sabe da situação. E ela vê que está sendo enganada. E sabe o que ela faz? Ela vai enganar o sogro. Se veste como prostituta. Você vê que Judá está fora de si. Ele sai de casa, está atormentado pelos seus erros, ele se casa com uma mulher pagã, ele tem filhos maus. Você vê que a esposa influenciou diretamente os filhos. Judá não conseguiu catequizar, não conseguiu deixar o legado espiritual da sua família, nada. Ele só conseguiu coisa ruim, e essa mulher morre, e agora Judá está tentando salvar o último filho, e aí interessante, ele vai ser enganado. A sua nora se veste como prostituta, e Judá quer um caso sexual. Quer ter um momento de prazer. Cadê o homem, filho de Jacó, da herança prometida, nascido para brilhar? Interessante que esta mulher tinha um plano. Ela disse, você quer se deitar comigo? Então me dê alguma coisa. Tá bom, o que eu vou te dar? Cabrito? Tá, mas antes do cabrito chegar, eu quero que você me dê o teu selo, teu bordão. Eu quero que você me dê o teu cajado. Ele falou, tudo bem. Deixou, teve um momento de prazer, voltou para pagar, né, a dívida, não encontrou. 3 meses. Interessante, 3 meses. Avisaram Judá, Tamar está grávida. E Judá, ele é um justiceiro, né? Ele tem o princípio da hipocrisia. Hipocrisia é exatamente você fazer, né? Você julgar os outros de acordo com aquilo que você está fazendo. Você é aquilo, aí você fala mal do outro. Isso é hipocrisia. Aí ele diz, tira para fora, vamos queimar. Interessante que as leis, né, dos hebreus não eram para queimar. Se tinha que condenar era apedrejamento, né? Mas ele, não, agora ele está inserido numa nova cultura. E essa mulher diz, ó, antes de me matarem, eu vou dizer quem é o pai da criança. E o verso 38, perdão, capítulo 38, o verso 25, ele vai chegar num momento, para mim, um dos momentos bonitos da Bíblia. E agora eu vou te explicar por que está o capítulo 38 aqui. Capítulo 38 está aqui por causa do verso 25. Interessante que o verso 25 ele diz assim, ó, tirando-a, mandou ela dizer ao sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado? Então essa frase, ela é fatal, é mortal. Reconhece, você reconhece agora, você reconhece que você me enganou, você reconhece que você enganou teu pai, você reconhece que você ludibria, que você tem agido de forma errada, você reconhece, tem que ter um ponto na vida. Então nessa noite, pregando para vocês aqui, queridos, eu gostaria de dizer que tem muita gente que me assiste agora que está atormentado por 2 grandes fatores, herança genética e decisões pessoais. E eu te pergunto agora, você reconhece isso?
Interessante que a Bíblia, ela não tira e não poupa o fato da vida de pecado dos seres humanos. Está aqui uma história trágica. Somando a essa, eu poderia pegar aquela de Davi com Betseba. Um momento nojento, trágico, terrível. Como me disse um irmão advogado, pastor, a gente colocaria na cadeia Davi. Mas aqui está a graça de Deus. E a graça de Deus está de que forma? Ele quer que você reconheça. Ele quer que você aceite o que está acontecendo. E que você diga, de fato isso é uma realidade. Porque só dá para levantar alguém, diz a Bíblia no Novo Testamento, só dá para curar alguém que se sente doente, se ele vai ao médico. E o médico aí pode lutar para curar. Só tem como resolver o problema de uma pessoa se esta pessoa reconhece. Queridos, parem de jogar sujeira para debaixo do tapete. Parem de esconder um passado negativo. Reconheça. Tem alguma coisa ruim no teu passado, na herança da tua família? Reconheça. E das cinzas se levante. É exatamente a história de Judá. Das cinzas me levanto. Interessante que quando ele olha aquilo, ele diz, olha as palavras de Judá, mais justa é ela do que eu. É muito fácil condenar uma mulher. E eu não entro aqui na questão do machismo e do feminismo. Não, por favor, nem me envolvam nessa luta. Mas muitas vezes uma mulher é prejudicada. É muito fácil jogá-la na lama. Interessante, aquela mulher na frente de Cristo, os homens da lei disseram adulterou. E eu te pergunto, ela adulterou sozinha? Ela teve um caso, não é? Sozinha? Não, é que aquilo era uma armação. Provavelmente o adúltero estava no meio da multidão, mas só tem uma mulher ali. E agora Judá olha para, Tamar olha para Judá e diz, você reconhece? E sabe o que Judá diz? Mais justa é ela do que eu. Caiu a ficha, acordou para uma realidade. E oh glória, quando este homem cai na realidade de reconhecer, meu Deus do céu, o que eu fiz até agora com a minha vida. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque é desse momento em diante que Deus recompõe uma vida. Ele começa agora a colocar tijolo por tijolo e refazer uma construção maravilhosa. Você quer ver? Depois que Judá reconhece, Deus lhe dará uma oportunidade para resolver o maior problema da vida deles. Eles foram pela segunda vez lá no Egito, não é isso? E quando eles chegaram lá no Egito, o governador queria, praticamente queria pegá-los, e eles se sentiam acuados. E aí agora, depois de convencê-los a levar Benjamim, né, o filho mais novo, e Jacó, lutando, dizendo, não posso deixar meu filho. Então, interessante que o capítulo 43 já começa a mostrar Judá. Interessante que Judá é o quarto filho. Ele tem 3 filhos na frente deles na questão da primogenitura. Na questão de liderança, Rúben é o primeiro, Simeão é o segundo, Levi é o terceiro e Judá é o quarto. Mas o capítulo 43 já aparece Judá liderando. E ele diz para o pai, pai, deixa Benjamim comigo, eu vou trazer o nosso irmão. Eu te prometo, eu te dou a palavra. E ele vai. E quando ele chega lá, claro, José estava testando os irmãos, então interessante que quando ele chega, ele vê que a situação fica difícil, por quê? Porque depois que o copo de José foi encontrado no saco de mantimentos de Benjamim, então todo mundo volta e o governador diz, olha, quem estava com o copo vai ser meu servo para sempre. E é nessa hora que acontece o segundo grande resultado da mudança de Judá. O primeiro foi na frente de Tamar, reconhece Judá, você reconhece. E aí agora, capítulo 44, verso 16, olha que extraordinário. Capítulo 44, verso 16. Depois de José dar a sentença, dizendo, quem estava com o copo, com o meu copo, o copo das adivinhações, vai ficar comigo. O resto pode ir embora. E Judá, quando vê que ele não vai conseguir cumprir as palavras para o pai, então ele se levanta, então disse Judá, olha que palavras, Gênesis 44, 16. Que responderemos?
Que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de seus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cujo copo se achou. Que faremos? Aqui eu estou encontrando um homem sem desculpas. Aqui eu estou encontrando um homem que reconhece. Aqui eu estou encontrando um ser humano normal, que tem herança negativa, que tem decisões negativas, mas que agora se coloca nas mãos e diz: que eu irei fazer? O que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Não há mais saída. Não tem mais como justificar. Não adianta mentir. Deus encontrou. E Deus encontra tudo. Judá se levanta. Aquela declaração, aquelas palavras de Judá na frente de José. Aquelas palavras de Judá na frente de José. Judá não sabia que era o irmão. Tocaram profundo no irmão. Afinal, foi Judá quem incentivou a venda de José. E agora é este homem que diz: o que faremos? Como nos justificaremos? Não tem saída. Deus achou. Tudo acabou. Reconhecemos. Que história, irmãos. Quando José escuta isso, ele se derrama em lágrimas. Quando José ouve isso, há reconciliação, eles se reencontram. E sabe, aquele momento foi surpreendente, porque José revela: sou José, e os irmãos ficaram atônitos: como pode ser? Não, Deus providenciou tudo, eu sou José, venho aqui, eu sou José, Deus reparou tudo. E sabe, aquela família agora começa a se reconstruir das cinzas. Eu gostaria de lhes dizer nesta noite para a igreja do NASP, que não importa quão longe tua herança foi, não importa quão longe você foi, se você hoje reconhecer, Deus pode reconstruir tua vida para sempre. Essa é a mensagem do capítulo 38, essa é a mensagem que está incutida, não é, incrustada, cravada na cruz. Não foi longe demais, você não foi longe que eu não possa te salvar. E a história de Judá, ela tem um final extraordinário. Deus muda a história de Judá. O quarto filho, e eu gostaria de terminar a mensagem. Capítulo 49, o verso 10. Interessante, olha só. Gênesis 49, 10. Diz assim: quando Jacó pronunciava a bênção para cada filho. Jacó começou na ordem cronológica, cada filho. Começou com Rúben, Simeão, Levi, e aí o quarto, Judá, ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés até Siló. Interessante que Jacó já estava anunciando, era uma profecia, esse vai ser rei, e sua descendência vão ser os reis, vão ser os líderes. Interessante que não para aí. Vocês viram o caso, não é, sexual de Judá com Tamar, né? Nora e sogro, que tragédia, bagunça total. Confusão total. Meu amigo, eu não queria ser pastor dessa igreja. Isso é caso de comissão. Capítulo 1 de Mateus, o verso 3 diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Interessante que a linhagem dos líderes vem do caso entre Tamar e Judá. Eu queria te lembrar que a primeira esposa de Judá morre e os seus descendentes se acabam. Quando você faz as coisas e não reconhece, praticamente isso é inútil, não tem valor. Agora olha só, daquela situação aparentemente trágica, não é? Um caso sexual com a nora, Deus levanta das cinzas
E ele diz assim, esse vai ser meu descendente. E Pérez gerou Esrom, Esrom, Arã, Arã, Aminadab, Aminadab, Nasson, Nasson, Salmão, Salmão de Raabe, Boaz, né, e este, né, Boaz de Ruth, Obed, Obed, Jessé, Jessé, Davi. Salomão depois. Uau! Todos estes vêm. Ah, sim, eles vêm de um passado bem ruim, mas tem um homem neste passado, que ele diz, eu reconheço, eu quero parar aqui essa maldição, eu quero estancar aqui essa maldade, eu quero pôr um ponto final a essa crueldade, essa dor de consciência, essa ansiedade insana que está me machucando, e eu quero me levantar das cinzas, e eu quero seguir para frente, eu quero seguir num caminho melhor. E eu termino com um verso. Sabe, talvez foi esse verso que me motivou a fazer essa mensagem. Ele está em Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Olhando esse verso, eu desenhei esse panorama, capítulo 38. E o verso é Apocalipse 5, 5, diz, todavia um ancião me disse, João estava lutando. Ele não conseguia entender, não é, algumas coisas da visão de um livro selado. Aí então acontece assim, todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha a descrição, não é, daquele que é poderoso, aquele que é o Salvador, aquele que é o Deus eterno, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz. Diz assim, o leão da tribo de Judá. Amigo, por favor, você não pode se levantar para continuar sofrendo, atormentado, ferido. O leão da tribo de Judá, o homem do capítulo 38, ele de fato pode restaurar vidas, pode restaurar tua vida, pode transformar o teu futuro. Mas eu queria lhe dizer nesta noite, você tem que reconhecer, você tem que dizer, Senhor, eu sou um pecador, as minhas faltas são muitas, eu carrego uma herança genética horrível, e de agora em diante, eu te peço poder para continuar em frente. Se você fizer isto, Deus vai te abençoar. O leão da tribo de Judá, ele está lá para, não é, ele segurar suas lágrimas, consolar tua dor, motivar tua vida, e te dar esperança de um futuro. Que esta mensagem, queridos, possa ter motivado você a quê? A se levantar de cinzas e continuar. Porque existe um Deus poderoso para te salvar. Capítulo 38 é para você. Vamos orar? Pai querido, esta é uma noite de salvação. Esta é uma noite de bênçãos. Esta é a noite de restaurar pessoas das cinzas do pecado, da herança ruim, do histórico negativo, qualquer que tenha sido, o Senhor pode nos dar vida, se ao menos reconhecermos. Nesta noite, entrego esta igreja nas tuas mãos, estas pessoas sofredoras nos teus braços, entrego nas tuas mãos os líderes desta igreja, os pastores desta igreja, que o Senhor os abençoe e nos dê tua paz, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.